Em 1914, o Império Otomano era conhecido como o Homem Doente da Europa. Um império de 600 anos que todos davam como morto. Mas em apenas 9 meses, esse mesmo homem doente humilharia o maior império naval do mundo, numa praia chamada Galípoli, e cometeria um dos crimes mais bem documentados do século XX. No verão de 1914, o Império Otomano era apenas uma sombra do que havia sido. Ele havia perdido territórios importantes, como a Grécia, Bulgária e Sérvia nos Balcãs, junto com o Egito e quase todo o norte da África nos 50 anos anteriores. O sultão Mehmed V era uma figura decorativa. O poder real não estava nas mãos dele, mas sim nas mãos de 3 homens, os 3 pachás. Enver Pasha, ministro da guerra, tinha 32 anos. Era um jovem ambicioso, germanófilo e profundamente incompetente como estrategista. Talat Pasha controlava o Ministério do Interior e Djemal Pasha a Marinha. Os 3 homens haviam chegado ao poder na Revolução dos Jovens Turcos de 1908 e governavam o império como uma ditadura pessoal. Em 2 de agosto de 1914, 2 dias antes da Grã-Bretanha declarar guerra à Alemanha, Enver assinou um tratado secreto com os alemães. O império ainda era oficialmente neutro, mas isso mudaria em questão de dias. No dia 4 de agosto, 2 navios de guerra alemães, o cruzador de batalha Goeben e o cruzador leve Breslau, estavam encurralados no Mediterrâneo pela Marinha Real Britânica. A ordem de Berlim era clara: chegar a Constantinopla ou serem afundados. Eles conseguiram. No dia 10 de agosto, o Goeben e o Breslau cruzaram os Dardanelos. O governo otomano estava numa posição impossível. 2 navios de guerra alemães ancorados no coração do império. A solução de Enver foi brilhante em sua audácia. No dia 16 de agosto, a Alemanha transferiu oficialmente os 2 navios para a Marinha Otomana. O Goeben virou Yavuz Sultan Selim. O Breslau virou Midli. As tripulações alemãs vestiram uniformes otomanos, mas os oficiais continuaram alemães e continuaram recebendo ordens de Berlim. Em 29 de outubro de 1914, sem declaração de guerra e sem a aprovação do governo otomano, os navios bombardearam os portos russos de Odessa, Sevastopol e Novorossiysk, no Mar Negro. Em retaliação, a Rússia declarou guerra em 2 de novembro, Grã-Bretanha e França no dia 5. No dia 14 de novembro, o Sheikh Uzlan, a maior autoridade religiosa otomana, declarou jihad contra os aliados. O homem doente estava oficialmente em guerra. No mesmo mês, os russos iniciaram uma ofensiva nas montanhas do Cáucaso, liderada pelo general Georg Bergman. O primeiro corpo de exército do Cáucaso russo, que contava com mais de 40 mil homens, tentou capturar as cidades de Yuzveran e Bajacet, no vale de Elekshir. E apesar de seus sucessos iniciais, o exército de Bergman foi obrigado a recuar após sucessivos contra-ataques do exército otomano, sofrendo severas perdas durante a retirada. A ofensiva foi um grande desastre para os russos. Enver Pasha então decidiu que era sua vez de atacar e vencer, mas decidiu fazê-lo sozinho. Em dezembro de 1914, ele assumiu pessoalmente o comando do Terceiro Exército Otomano, 118 mil homens posicionados no Cáucaso, na fronteira com o Império Russo. O plano era audacioso: uma ofensiva de inverno através das montanhas Alaukeber, com temperaturas abaixo de 40 graus negativos, para cercar e destruir o exército russo em Sarikamish. Os oficiais alemães, lotados no Estado-Maior Otomano, imploraram para que ele reconsiderasse. Atacar as montanhas de 3.000 metros em dezembro, com soldados usando uniformes de verão, era suicídio. Enver ignorou todos eles. O que aconteceu nos 15 dias seguintes foi uma das piores catástrofes da Primeira Guerra Mundial. Dos 118 mil homens que partiram, 90 mil não voltaram. Mas o número que realmente importa é este: entre 25 mil e 30 mil soldados otomanos morreram congelados antes mesmo de disparar um tiro. Corpos foram encontrados abraçados uns aos outros na neve, tentando compartilhar calor. Alguns pelotões inteiros
foram descobertos na primavera seguinte, ainda em formação de marcha, congelados onde estavam. O general russo Nikolai Yudinevich, um dos comandantes mais subestimados da guerra, contra-atacou em janeiro de 1915. Os remanescentes do Terceiro Exército recuaram em desordem. Enver voltou para Constantinopla publicamente humilhado e culpou os armênios pela derrota, uma acusação que teria consequências aterrorizantes alguns meses depois. Mas o mais impressionante é que enquanto os corpos ainda estavam sendo contabilizados em Sarikamish, outra ameaça se aproximava, desta vez pelo mar. Winston Churchill, então primeiro Lorde Dominantado britânico, tinha uma ideia fixa: forçar os Dardanelos com a Marinha Real, chegar a Constantinopla e tirar o Império Otomano da guerra com um único golpe naval. Em 18 de março de 1915, uma frota de 18 navios de guerra britânicos e franceses entrou no estreito. O plano era simples: destruir os fortes otomanos com poder de fogo naval, varrer as minas e navegar direto para a capital. Em poucas horas, 3 navios aliados já estavam no fundo do mar: o Bouvet francês e os britânicos Irresistible e Ocean, minas que ninguém sabia que estavam lá. Churchill recuou, mas não desistiu. Em vez de tentar novamente pelo mar, os aliados decidiram desembarcar na península de Galípoli. A data, 25 de abril de 1915. Às 4h30 da manhã, 16 mil soldados australianos e neozelandeses, os Anzacs, começaram a desembarcar numa praia que não era planejada. A correnteza os empurrou em 1.600 metros ao norte do ponto previsto. Ao invés de uma praia larga, encontraram penhascos íngremes e soldados otomanos atirando de cima. O homem que os aguardava era um tenente-coronel de 34 anos, chamado Mustafa Kemal. Kemal comandava a 19ª Divisão Otomana de Reserva. Quando recebeu o relatório do desembarque, seus superiores hesitaram. Kemal não hesitou. Ele deu a ordem que entraria para a história militar: "Eu não ordeno que vocês ataquem, eu ordeno que vocês morram. No tempo que levarmos para morrer, outras tropas e comandantes chegarão e tomarão nosso lugar." Seus homens obedeceram. O 57º Regimento Otomano foi aniquilado quase completamente naquele dia, mas os Anzacs não avançaram além da praia. Por 8 meses, as linhas não se moveram mais do que algumas centenas de metros. Trincheiras otomanas e aliados estavam separadas por apenas 8 metros em alguns pontos, tão perto que os soldados jogavam granada uns contra os outros como se fosse uma partida macabra de tênis. O calor do verão apodreceu os corpos da terra de ninguém. As trincheiras viraram cemitérios a céu aberto. Em agosto, os britânicos tentaram um novo desembarque na praia de Suvla. Falhou em dezembro. Uma nevasca matou 200 soldados por congelamento em um único dia, em ambos os lados. Em 9 de janeiro de 1916, os aliados evacuaram Galípoli em segredo. Foi a única operação bem-sucedida de toda a campanha. 150 mil homens retirados em uma única baixa. Porém, em 8 meses, 600 mil baixas foram somadas dos dois lados, e nada havia mudado. Mas o que tornava a vitória otomana em Galípoli especial não era orgulho militar. Era o preço que o Império já estava pagando em outro lugar. No dia 24 de abril de 1915, um dia antes do desembarque em Galípoli, o governo otomano prendeu 250 intelectuais armênios em Constantinopla. Nenhum deles sobreviveu. O que veio depois foi sistemático, planejado e executado com precisão burocrática. Sob ordens de Talat Pasha, ministro do Interior, a população armênia do leste da Anatólia foi deportada em massa para o deserto da Síria. Homens em idade militar eram executados sumariamente. Mulheres, crianças e idosos eram forçados a marchar centenas de quilômetros sem comida nem água. As colunas de deportados eram atacadas por milícias curdas e bandos organizados pelo governo. Henry Morgenthau, embaixador americano no Império Otomano, testemunhou tudo. Em seus relatórios para Washington, escreveu: "Quando as autoridades turcas deram as ordens para essas deportações,
estavam meramente dando a sentença de morte para toda uma raça. Os números ainda são debatidos. Historiadores sérios estimam que entre 800 mil e 1,5 milhão de armênios foram mortos entre 1915 e 1916, por execução, fome, doença e exaustão forçada. Comunidades inteiras que existiam há mais de 2 milênios desapareceram em menos de 2 anos. O governo otomano justificou as deportações como medida de segurança. Os armênios seriam uma quinta coluna russa. Era mentira. A inteligência alemã, aliada dos otomanos, havia investigado essa alegação e concluído que não havia evidência de revolta armênia organizada. Mas Enver e Talat não estavam interessados em evidências. Eles estavam construindo um império etnicamente turco sobre as ruínas do império multiétnico otomano, e ninguém ousou os impedi-los. Em janeiro de 1916, o Império Otomano parecia estar vencendo. Galípoli era uma vitória. Os britânicos estavam encurralados em Kut, na Mesopotâmia, e em abril, 13 mil soldados britânicos e indianos se renderiam, a maior capitulação britânica desde Yorktown. Mas a vitória otomana era apenas uma ilusão. O terceiro exército havia sido aniquilado em Sarikamish. A economia do império estava em total colapso. A inflação de alimentos em Constantinopla chegava a 400%, e no deserto da Arábia, um arqueólogo britânico de 28 anos chamado Thomas Edward Lawrence estava organizando algo que mudaria o Oriente Médio para sempre. Enquanto isso, 2 diplomatas, um britânico e um francês, desenhavam linhas no mapa com uma régua. O acordo secreto que assinaram em 1916 dividiu o Império Otomano antes mesmo dele cair. Essas linhas se tornariam as fronteiras da Síria, do Iraque, do Líbano e da Jordânia. Mas essa história, a Revolta Árabe, a última grande carga da cavalaria da história, em Bersabá, e a aniquilação total do exército otomano em 7 dias, fica para o próximo vídeo. Se você aprecia histórias que ninguém conta sobre a Primeira Guerra Mundial, se inscreva no Memória de Guerras.